Ella también nos expresó que hoy no comprenderíamos lo que ella nos estaba diciendo, que tampoco era necesario que lo comprendiéramos con la mente, pero sí que a partir de este ciclo lo pudiéramos vivir, que lo pudiéramos vivir como algo que ya estaba realizado en nuestros espíritus y en la conciencia de la humanidad por voluntad divina. Comprendimos que es un hecho que ya está realizado por la voluntad divina. Sería como una especie de misterio que nosotros iríamos comprendiendo a lo largo del tiempo. Ella también nos reveló que el Centro Mariano del Menino Rey había sido designado para que en él descendiera la conciencia o el aspecto de Dios que conocemos como El Shaddai. Nosotros como humanidad conocemos algunos de los aspectos de Dios a través de los 72 nombres de Dios. Son 72 nombres que a lo largo de la historia han sido revelados como algunas tareas que Dios desarrolla hacia su creación, que Dios tiene con sus criaturas. Algunos de esos nombres de Dios que nosotros conocemos, como Adonai, Emanuel, Abba, Shekinah, El Shaddai, Yod-He-Vavhe, cada uno de esos aspectos representa como una tarea que Dios realiza con su creación, con cada uno de sus hijos de todos los reinos. La Madre Divina reveló en la noche de ayer que en el Centro Mariano del Menino Rey, como decíamos, descendería el aspecto de Dios que conocemos como El Shaddai, aquel que atrae la conversión de la materia para que pueda surgir el espíritu, un espíritu renovado por el Espíritu Santo. María también nos reveló que en este ciclo planetario la divinidad tenía el propósito de acercarse a la humanidad mucho más que en ninguna otra época de la Tierra, mucho más inclusive que en los orígenes, en la época de los patriarcas, donde todos sabemos que la presencia de la divinidad era algo muy natural y muy permanente entre los hombres. Ella nos expresó que el propósito de la divinidad de acercarse más que nunca a la humanidad era para que cada criatura pudiera vivir la unión con Dios y que esa presencia divina estuviera disponible totalmente para cada ser. Es así que nosotros los invitamos a unirse a ese propósito que tiene la divinidad en una profunda gratitud, porque en este tiempo planetario, donde tantas cosas difíciles están previstas que sucedan, nosotros, sus hijos, más que nunca, vamos a poder estar cada vez más cerca de esa presencia divina dentro de nosotros y también disponible en aquellos lugares que la voluntad divina ha designado. Gracias a todos y buen trabajo. Cada centro mariano desses que existem na superfície do planeta Terra deve ter uma construção espiritual que nós já sabemos qual é, do Centro Mariano do Menino Rei, em Teresópolis, e em seguida deve ultimar tudo o que é necessário para a sua construção material, porque aí poderá realizar o plano que está destinado a ele. E o Centro Mariano do Menino Rei, em Teresópolis, no Brasil, está destinado a despertar em todos nós aquela criança que em todos nós existe,
aquela criança pura que possa compensar todas as transgressões que a humanidade realiza para com os reinos da natureza. E é por isso que o Centro Mariano do Menino Rei acolheu tantas crianças e acolheu tantos seres animais. Ambos os grupos, tanto crianças humanas como os animais, que passaram por experiências bastante traumatizantes e que, neste centro, estão se recuperando, estão se reajustando e tentando fazer parte de um novo grupo de seres que estão para ajudar a natureza e compensar o que a humanidade em geral está praticando. É por isso que o Centro Mariano do Menino Rei acolhe representantes de todos os reinos e é considerado pela hierarquia uma ilha de salvação. Maria, a mãe do mundo, chamou o Menino Rei de Ilha de Salvação. E teríamos então que colaborar direta ou indiretamente com, não só com o que falta, para que possamos cumprir essa missão, teríamos que imitar as crianças, e assim a criança interna que existe em nosso interior passaria a agir de forma pura, desinteressada, equilibrando tanta transgressão e a maldade que acontece no planeta. Essa é a sugestão que a Mãe Universal vem emitindo através de seus videntes, com a recomendação de que invoquemos o arcanjo Rafael, que, segundo ela, é o protetor deste Centro Mariano do Menino Rei. Deverá ser concluída a construção da casa de oração desse Centro Mariano, e assim teremos um núcleo vivo de contatos coletivos, de pessoas orantes, de almas orantes. As crianças e os animais aqui existentes são os símbolos do que deverá acontecer mundialmente. Em muitos países do mundo, de norte a sul, em toda parte, deveria haver um movimento de recuperação destes seres humanos que iniciam agora suas vidas e do reino animal, para que pudesse haver uma compensação do grande equilíbrio existente. Portanto, que essa obra seja conhecida para que seja ajudada a manifestar-se em uma proporção ainda maior. Estaremos todos disponíveis para colaborar com isso, não é? Então, olhe, mãos à obra, porque orações já existem, há muitos grupos de oração em função disso, mas agora realmente as circunstâncias estão pedindo que colaboremos diretamente também com a parte material, porque existe aqui uma equipe que dirige e que poderá nos esclarecer a respeito do que é mais prioritário neste momento e do que está mais dentro do plano divino para esse lugar, para esse grupo e, por que não dizer também, para este país, porque o Centro Mariano do Menino Rei, a esta altura, já é conhecido por todo o Brasil, não? E o grande desafio é que seja conhecido e também apoiado planetariamente. Então, meus irmãos, vamos ajudar a isso, porque é o que a hierarquia está pedindo neste momento. Muito obrigado pela atenção. Vamos agora às palavras de Maria. As palavras que Nossa Senhora transmitiu para a irmã Lucía de Jesus. As palavras que Nossa Senhora transmitiu para a irmã Lucia de Jesus. Mensagem para a aparição do dia 13 de fevereiro de 2017, recebida no Centro Mariano de Figueira, Minas Gerais, Brasil,
transmitida por Maria Rosa da Paz, a vidente irmã Lucia de Jesus. Eu sempre terei os meus filhos em meus braços, os ampararei e os resguardarei, ainda que cruzando o deserto destes tempos, todas as bestas se levantem contra eles e contra mim. Eu sempre terei os meus filhos em meus braços, porque eles são para o Criador o maior tesouro de toda a sua criação. São parte de meu ventre, e o seu sangue, e o sangue que corre em suas veias, provém do manancial que brota de meu imaculado coração. Eu sempre terei os meus filhos em meus braços, mesmo quando este deserto passar e encontrarmos a nova Jerusalém, a terra prometida, onde a vontade do Criador reina e onde não há outro que triunfe além do Pai. Filhos meus, estou com vocês em meus braços, cruzando o grande deserto destes tempos em que o assédio persegue a mãe e os filhos de Deus. Porém, os meus passos de luz são inalcançáveis e não haverá trevas que possam me deter. Por isso, apenas lhes pedirei que se mantenham em meus braços e não temam. Eu os tenho colocados em meu coração, onde o amor que sinto pelas almas e pela vida vence qualquer escuridão e converte qualquer mal. Deixem que suas cabeças repousem sobre esse coração e apenas se segurem fortemente em meus braços, porque o deserto um dia acabará e logo chegará a casa do Pai, a morada segura para os 1000 anos de paz. Enquanto estiverem em meus braços, os ventos frios poderão soprar e a noite poderá cair sobre nós, mas o sol de minha essência é inextinguível e sempre iluminará o caminho. Aquele que estiver em meus braços não se perderá, porque eu caminharei com ele e o protegerei. Sejam inocentes e rendidos como as crianças. Deixem que eu os tenha em meus braços e lhe mostre que sem a Mãe Celestial não há vida. Eu os sustento, eu os resguardo e os amparo no deserto e além dele. Haverá dias, filhos, em que se sentirão perdidos, porque o deserto às vezes parece não ter fim. Mas mantenham-se em meus braços, orem comigo e escutem o sussurro de minha doce voz em seus corações, dizendo-lhes: estou aqui. Os meus filhos são o maior tesouro da criação. Não importa o erro que cometeram ou como se desviaram do caminho, porque os erros e os desvios são a consequência dos aprendizados que se vivem neste mundo. Não confundam o que fazem com o que são. Busquem a verdade em seu interior e mantenham-se em meus braços. O inimigo persegue a senhora vestida de sol pelo deserto, porque a escuridão dele cessa na presença da Mãe de Deus. Porque o reinado dele se desvanece e seu tesouro de ilusão se perde quando as almas descobrem a verdade sobre si mesmas e abandonam o engano para se deixarem guiar pela luz interior. Venham, filhos meus, mantenham-se em meus braços e pouco a pouco, passo a passo, não só lhes protegerei, como também lhes ensinarei a ser dignos filhos de Deus e encontrar a verdade. Fiquem em meus braços e orem comigo. Escutem minha voz e não se afastem de mim. Acreditem, o inimigo não descansa e procura amedrontar os meus filhos, porque ele vence pelo temor e pela ilusão. Por isso, meus amados, coloquem em seus corações a certeza do triunfo de Deus, porque se estão em meus braços, nada lhes acontecerá. Eu lhes quero mostrar a nova Jerusalém celestial, a promessa de Deus que ainda existe. Não busquem na terra algo que está nas dimensões divinas. Mantenham-se em meus braços
e eu os conduzirei à verdade, e abrirei os seus olhos para que encontrem a vontade de Deus. Eu os amo, os amparo e lhes agradeço por serem os maiores tesouros de meu coração. Quero, filhos, que resguardem o centro mariano do Menino Rei, porque aqui a minha fonte de redenção deve se tornar vida. Fechem as portas ao inimigo, que lhes traz incerteza e desesperança, e mantenham-se em meu coração. As crianças que se redimem hoje construirão na terra o triunfo de meu reino, e é sobre elas que farei descer a nova Jerusalém, que, enfim, se plasmará na matéria quando esta estiver purificada e consagrada ao Pai. Eu os abençoo com o sinal da Santa Cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sua mãe, Maria, Rosa da Paz. Mensagem diária recebida em 13 de fevereiro de 2017, no Centro Mariano do Menino Rei, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Transmitida por Maria, Rosa da Paz, ao vidente Frei Elias del Sagrado Coração. O coração de Maria, um portal para Deus. Queridos filhos, pouco a pouco lhes ensino a estar em contato com Deus permanentemente. Por isso, neste tempo, meu coração se comportará como o portal para Deus, para cada um de vocês. Necessito que deem um passo no amadurecimento espiritual e não percam tempo em buscar a felicidade humana longe de Deus. Eu lhes ofereço o único caminho. Eu lhes entrego todos os dias e por um tempo mais a possibilidade de reencontrarem-se com o Pai Celestial. Espero que seus olhos se abram e especialmente seus ouvidos internos escutem com atenção e concentração os mistérios de Deus que neste tempo eu estou revelando-lhes. Queridos filhos, o portal do meu coração os conduzirá à casa do Pai, e na casa do Pai serão um só em essência, em espírito e em vida. É hora, queridos filhos, de que vocês penetrem as revelações destes tempos e que a partir deste ciclo compreendam e vivam o tesouro divino que lhes é entregue. Nenhuma consciência neste planeta, neste e em nenhum outro tempo, chegou a conhecer e a penetrar o mistério dos aspectos de Deus. Nesse sentido, queridos filhos, a chegada e o descenso dos aspectos do Pai sobre certas áreas do planeta devem-se primeiramente à necessidade planetária e, em segundo lugar, à união interna das diferentes faces de Cristo. Nunca antes na história da humanidade, depois da ascensão de Jesus, o mundo conheceu as faces cósmicas de Cristo, quer dizer, os aspectos espiritual e divino do Redentor. Por isso, queridos filhos, essa união dos aspectos divinos de Cristo é parte da etapa prévia à sua segunda e última vinda. A consciência humana de hoje, que está submersa nas aparências da ilusão e está afastada da alma, viverá os próximos acontecimentos como algo renovador e, ao mesmo tempo, como um ciclo de profunda definição espiritual e interna. Essa união ou fusão espiritual dos aspectos ou das faces divinas de Cristo, depois das revelações realizadas por meu próprio Filho, como o Sagrado Coração, o Cristo Misericordioso e o Cristo Glorificado, marcam nesta etapa aguda da Terra um antes e um depois na ciência humana, algo que não tem explicação mental. Depois das 3 importantes revelações sobre as faces de Cristo, meu Filho vem uni-las neste tempo,
para que um importante impulso universal seja dado e, nessa conjuntura, a união espiritual dos aspectos divinos de Cristo abra as portas dos universos espiritual, mental e material, para que a consciência única, chamada Deus, desta vez se manifeste através dos aspectos do Filho e do Espírito Santo. É assim que, neste acontecimento único, que preparará o apocalipse da humanidade, centenas de almas serão tocadas inesperadamente e, da noite para o dia, se consagrarão ao plano de Deus de uma forma nunca antes vista. Por isso, este impulso espiritual que Cristo está dando nos níveis superiores à 7ª dimensão de consciência traz como resultado a transfiguração do estado humano corrupto em um estado incorrupto, livre de dívidas e retrocessos. A chegada espiritual e autônoma dos aspectos de Deus aos centros marianos promete, em primeiro lugar, ajudar esta parte da consciência humana que está em um grave perigo de comprometer-se com forças do caos planetário. Neste ciclo, a união e a adesão de cada alma aos aspectos sublimes de Deus permitirá restabelecer certos princípios evolutivos que estavam perdidos. É hora de cruzar o portal do meu coração materno para conhecer profundamente os mistérios divinos. Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. Abençoa-os neste dia, sua Mãe Maria, Rosa da Paz. Hoy quiero que entren en mi corazón. Hoje quero que entrem em meu coração. Quiero que entren en mi casa. Quero que entrem em minha casa. Vengan conmigo. Venham comigo. Todos pueden entrar, queridos hijos. Todos podem entrar, queridos filhos.
niños, jóvenes, adultos y ancianos, crianças, jovens, adultos e anciãos, enfermos de cuerpo y de espíritu. enfermos de corpo e de espírito. Esta es tu casa, la casa de Dios. Estão em sua casa, a casa de Deus. He venido del cielo para presentarles a San Rafael Arcángel, Vim do céu para lhes apresentar São Rafael Arcanjo. es quien cuidará de este lugar después de mí. É quem cuidará deste lugar depois de mim. No se preocupen, estoy aquí presente para recibirlos. Não se preocupem, estou aqui presente para recebê-los. Vengo del cielo como la mensajera de la paz. Venho do céu como a mensageira da paz. Hoy están sobre mi corazón, Hoje estão sobre meu coração, como lo estuvieron en otros tiempos. como estiveram em outros tempos. Con mi hija Lucía de Jesús, Com minha filha, Lucia de Jesus. ahora pueden ver, queridos hijos, Agora podem ver, queridos filhos, cómo se construye la obra de Dios. como se constrói a obra de Deus. Libre de poderes y de propiedades, Livre de poderes e de propriedades. obras plenas del amor de Dios. Obra plena do amor de Deus. Vengo a dirigirme a ustedes en este día Venho me dirigir a vocês neste dia para que reencuentren el camino hacia la cura. para que reencontrem o caminho à cura. La cura que yo les ofrezco A cura que eu lhes ofereço y que también les ofrece el arcángel Rafael e que também lhes oferece o arcanjo Rafael para toda la humanidad, para toda a humanidade, para todos aquellos que aspiren verdaderamente para todos aqueles que aspiram verdadeiramente curar su antiguo sufrimiento curar o seu antigo sofrimento y liberar sus amarras e liberar suas amarras, para que reine el amor de Dios por siempre. para que reine o amor de Deus para sempre. El santo arcángel los guiará en los procesos de cura. O santo arcanjo guiará vocês no processo de cura. Vengo a traerles aquí una pequeña parte de Aurora, Venho lhes trazer aqui uma pequena parte de Aurora, para que todo el Brasil pueda encontrarlo. para que todo o Brasil possa encontrá-lo Y que este lugar sea la antesala e que este lugar seja a antessala para la liberación de las conciencias para a liberação das consciências en mi amado Centro Mariano de Aurora. em meu amado Centro Mariano de Aurora, En donde esa cura proseguirá onde essa cura prosseguirá hasta que el alma alcance la rehabilitación. até que a alma alcance a reabilitação. Por eso también deseo fundar un Centro Mariano en Europa, Por isso também desejo fundar um Centro Mariano na Europa,
porque Liz Fátima cumplirá un papel importante en el fin de los tiempos. Porque Liz Fátima cumprirá um papel importante no final dos tempos. Liz Fátima junto a Montserrat Liz Fátima, junto a Montserrat, proporcionarán para la conciencia europea proporcionarão para a consciência europeia y más allá de esa región e além desta região la cura planetaria, a cura planetária, la liberación del mal a liberação do mal y el avance e o avanço en el proceso de evolución de la conciencia. no processo de evolução da consciência. Hoy vengo a hablarles, queridos hijos, Hoje venho lhes falar, queridos filhos, en nombre de las esferas sublimes, em nome das esferas sublimes. Ayer los introduje a la conciencia del Padre Celestial. Ontem lhes introduzi na consciência do Pai Celestial. Hoy los aproximo a la conciencia de la cura, Hoje lhes aproximo a consciência da cura, que fluye como una preciosa corriente en el universo. que flui como uma preciosa corrente no universo. Es la cura de sus corazones y almas, É a cura de seus corações e almas, que les permitirá alcanzar la redención. que lhes permitirão alcançar a redenção. Esos son los primeros pasos para que el alma se rehabilite. Esses são os primeiros passos para que a alma se reabilite. Los centros marianos son fuentes de cura. Os centros marianos são fontes de cura. Y la fuente que aquí están construyendo, E a fonte que aqui estão construindo, en nombre de mi amado Hijo, em nome de meu amado Filho, podrá ser para las almas poderá ser para as almas manantial de cura y de rehabilitación. manancial de cura e de reabilitação. Agua que será impregnada, Água que será impregnada, suelo que será colmado solo que será preenchido por la gracia de Dios, pela graça de Deus, para todos los que aquí lleguen, para todos aqueles que aqui cheguem, buscando el arrepentimiento, buscando o arrependimento, el perdón, o perdão y la reconciliación con Dios. e a reconciliação com Deus. Vean así, queridos hijos, Vejam assim, queridos filhos, cómo mi conciencia les muestra como minha consciência lhes mostra las contrapartes internas as contrapartes internas de los centros marianos. dos centros marianos. Aún la tarea de esos centros marianos Ainda a tarefa destes centros marianos debe ser realizada por la ayuda de todos. deve ser realizada pela ajuda de todos. Cuando se cumplen los 25 años Quando se cumpram os 25 anos de mis apariciones, de minhas aparições, los centros marianos os centros marianos serán conocidos, serão conhecidos, contemplados contemplados y visitados e visitados por las 3/4 partes del mundo. pelas 3/4 partes do mundo. Yo los preparo Eu os preparo de esa forma desta forma para los grandes tiempos de conversión, para os grandes tempos de conversão, en donde todas las religiones, onde todas as religiões,
después de los tiempos de tribulación, depois dos tempos de tribulação, me reconocerán me reconhecerão como la siempre Virgen bienaventurada, como a sempre Virgem bem-aventurada, Madre del planeta y de la humanidad, Mãe do planeta e da humanidade, Madre del universo, del cosmos, Mãe do universo, do cosmos, del universo celestial. do universo celestial. Ustedes, queridos hijos, Vocês, queridos filhos, son los precursores de esos acontecimientos. são os precursores destes acontecimentos. Quisiera que a partir de hoy Quisera que a partir de hoje me acompañaran hasta el fin de los tiempos, me acompanhassem até o final dos tempos, escribiendo escrevendo en los libros de Dios nos livros de Deus esta nueva historia de amor y de perdón esta nova história de amor e de perdão que yo les ofrezco que eu lhes ofereço a través de los centros marianos. através dos centros marianos. La Iglesia demorará para reconocer estos lugares, A Igreja demorará para reconhecer estes lugares, pero cuando todo termine, mas quando tudo termine, Inmaculado Corazón triunfará. meu imaculado coração triunfará. Estos corazones y estrellas que han colocado sobre mi altar Estes corações e estrelas que colocaram sobre meu altar, es así como yo los contemplo, é assim como eu lhes contemplo. porque veo dentro de cada alma misionera Dentro de cada alma missionária que vino a vivir un propósito a este planeta. que veio viver propósito neste planeta. Es así que también hoy trabajo É assim que também hoje trabalho con su parte espiritual, com sua parte espiritual, rehabilitándolos reabilitando-os de tiempo en tiempo, de tempo em tempo, de época en época, de época em época, por la donación de mis manos pela doação de minhas mãos y del servicio incondicional e do serviço incondicional que su Madre Celeste que sua Mãe Celeste cumple ante el Creador. cumpre diante do Criador. En este momento, queridos hijos, Neste momento, queridos filhos, les permito estar en comunión con el Padre, permito-lhes estarem em comunhão com o Pai, por medio del Verbo Divino por meio do Verbo Divino y de mi humilde presencia e de minha humilde presença ante sus corazones. diante de seus corações. Comulguen, comulguen y comulguen. Comunguem, Para que sus almas alcancen la paz para que suas almas alcancem a paz y la redención del planeta. e a redenção do planeta. También espero que la escuela viva Também espero que a escola viva de la nueva tierra da nova terra sea conocida en el mundo entero, seja conhecida no mundo inteiro, porque los niños del mundo porque as crianças do mundo no están siendo bien educadas, não estão sendo bem educadas, mas sí hipnotizadas mas sim hipnotizadas por las artimañas de mi adversario. pelas artimanhas de meu adversário, Por lo que llamamos de modernidad.
por aquilo que chamamos de modernidade. Quiero que la escuela viva esté en los corazones simples. Quero que a escola viva esteja nos corações simples, Que los nuevos padrones de conducta que os novos padrões de conduta sean experimentados por la humanidad, sejam experimentados pela humanidade, con un profundo amor a los reinos de la naturaleza, com profundo amor aos reinos da natureza, para que la educación universal para que a educação universal, que viene del cosmos, que vem do cosmos, se instale en la conciencia humana, se instale na consciência humana, definitivamente. Y así los hombres y mujeres, E assim, os homens e mulheres, padres, mujeres, pais, mulheres, jóvenes y adultos, jovens e adultos, aprendan a vivir en la ley, aprendam a viver na lei, sin tanto salir de ella todo el tiempo. sem tanto sair dela todo o tempo. El Espíritu Santo ayudará a que esta educación se vivifique. O Espírito Santo ajudará a que esta educação se vivifique. Los centros marianos Os centros marianos deben ser parte de esa escuela viva. devem ser parte desta escola viva. Para los niños y adolescentes Para as crianças e adolescentes que llegan en estos tiempos de caos que cheguem nestes tempos de caos para ayudar a la humanidad. para ajudar a humanidade. Por último, queridos hijos, Por último, queridos filhos, mi corazón está agradecido meu coração está agradecido por la fuerza de su donación pela força de sua doação y por la unión conmigo e pela união comigo en esta manifestación nesta manifestação del Centro Mariano del Niño Rey. do Centro Mariano do Menino Rei. Para que estas bases Para que estas bases sean construidas sejam construídas en dirección al cielo, em direção ao céu, deben haber hijos de María devem existir filhos de Maria verdaderamente consagrados verdadeiramente consagrados, que asuman el compromiso que assumam o compromisso de ser guardianes y celadores de serem guardiães e zeladores de esta obra de amor y de redención. desta obra de amor e de redenção. Por eso los que hoy se consagrarán como hijos Por isso, os que hoje se consagrarão como de filhos su Madre Celeste de sua Mãe Celeste asumirán este compromiso assumirão este compromisso directamente con mi corazón inmaculado, diretamente com o meu coração imaculado, y para que también triunfe mi obra, e para que também triunfe minha obra, que es una obra unida a mi Hijo, que é uma obra unida ao meu Filho, una obra crística. uma obra crística. Que se aproximen los hijos que hoy se consagrarán, Que se aproximem os filhos que hoje se consagrarão, para recibir la bendición de la Madre Celeste, para receber as bênçãos da Mãe Celeste, que acoge a sus hijos que acolhe seus filhos en el tierno corazón no materno coração de su casa de oración. de sua casa de oração. Muchos de ustedes tienen sufrimientos inextinguibles Muitos de vocês têm sofrimentos inextinguíveis que hoy mis manos vienen a curar, que hoje minhas mãos vêm curar, imponiéndolas sobre sus cabezas
as impondo sobre suas cabeças, en la presencia del arcángel Rafael, na presença do arcanjo Rafael, para que las heridas más profundas sean curadas para que as feridas mais profundas sejam curadas y sus almas se liberen e suas almas se liberem de la cadena involutiva de los errores. da cadeia involutiva dos erros. Así que les traigo el amor que eu lhes trago o amor que Dios concibió en mi corazón maternal, o amor que Deus concebeu em meu coração maternal, para que sus almas se glorifiquen. para que suas almas se glorifiquem, En la bienaventuranza e a bem-aventurança de la compasión de Dios, da compaixão de Deus, que hoy desciende en ustedes que hoje desce em vocês, para renovarlos para renová-los, en espíritu, alma y materia. em espírito, alma e matéria. Coloque sus manos en señal de recepción. Coloquem suas mãos em sinal de recepção Y reciban de la bienaventurada Madre de Dios, e recebam da bem-aventurada Mãe de Deus, Madre de los enfermos y de la cura, Mãe dos enfermos e da cura, Madre de los inocentes Mãe dos inocentes y de los humildes, e dos humildes, Madre de la gracia y de la misericordia, Mãe da graça e da misericórdia, Madre de la redención, Mãe da redenção, Madre de la caridad, Mãe da caridade, Madre del infinito amor. Mãe do infinito amor. Abriendo mi manto, Abrindo meu manto, extendiendo mis brazos, estendendo meus braços, les dono la fuerza de mis manos, dou-lhes a força de minhas mãos, manos que sostuvieron a Cristo mãos que sustentaram a Cristo después de su muerte en la cruz, depois de sua morte na cruz, para declarar al universo para declarar ao universo, como Madre de la piedad, como Mãe da piedade, el triunfo del Redentor. o triunfo do Redentor. Sientan el agua de vida que hoy derramo sobre ustedes. Sintam a água de vida que hoje eu derramo sobre vocês. Es el agua del Santo Espíritu de Dios, É a água do Santo Espírito de Deus, que los renueva en el sacramento de la fe y del bautismo. que os renovam no sacramento da fé do batismo. Hoy ustedes se arrodillan aquí, queridos hijos, ante mi presencia, Hoje vocês se ajoelham aqui, queridos filhos, diante de minha presença, por todos los que fueron esclavos en el pasado, por todos aqueles que foram escravos no passado, por todos sus descendientes, por todos os seus descendentes, familiares familiares y por todas las generaciones e por todas as gerações, hasta los días de hoy. até os dias de hoje. Libero así al Brasil, Libero assim o Brasil especialmente a Río de Janeiro, e especialmente o Rio de Janeiro, por su derrota vivida pela sua derrota vivida durante la colonización de los hombres, durante a colonização dos homens, indiferentes a Dios. indiferentes a Deus. Yo les pido perdón, queridos hijos, Eu lhes peço perdão, queridos filhos, en nombre de todos ellos, em nome de todos eles, por las secuelas generadas pelas sequelas a geradas través de los tiempos através dos tempos y hasta el presente. e até o presente. En nombre de la gracia de Dios, Em nome da graça de Deus, mis muy queridos hijos, meus muito queridos filhos, hoy ejércitos
hoje de mi exércitos luz y de mi oración, de minha luz e de minha oração, que son consagrados a mi corazón, que são consagrados ao meu coração, lleven las gracias de mi espíritu levem as graças de meu espírito a todos sus seres queridos. a todos os seus seres queridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me voy de este centro mariano aliviada, Vão-me deste centro mariano aliviada, porque tengo la total confianza porque tenho a total confiança de que podré llegar en el mes de septiembre de que poderei chegar no mês de setembro para bendecir esta casa terminada, para abençoar esta casa terminada, por la ayuda de cada una de sus manos, pela ajuda de cada uma de suas y mãos, para que muchas más almas e para que muitas, muitas mais almas reciban los mismos beneficios recebam os mesmos benefícios de la misericordia de Dios. da misericórdia de Deus. Que así sea. Que assim seja. Sepan que siempre que están conmigo Saibam que sempre que estejam comigo, serán flores en mi jardín, serão flores em meu jardim, pilares pilares de mis centros marianos. de meus centros marianos. Agradezco a todos mis hijos del mundo Agradeço a todos os meus filhos do mundo por la fraterna cooperación pela fraterna cooperação, en nombre del cumplimiento em nome do cumprimento del proyecto redentor de Cristo do projeto redentor de Cristo en estos tiempos. nestes tempos. Me elevo al cielo escuchando sus voces, Elevo-me ao céu escutando suas vozes, con el arcángel Rafael com o arcanjo Rafael y todas sus huestes, e todas suas hostes, entonando el himno de su consagración. entoando o hino de sua consagração. Les agradezco, Agradeço-lhes, ahora y siempre. agora e sempre. Amén. Amém. Podemos ir retornando para os assentos.